Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas anotações em sala de aula. Eu não sou aquela pessoa que tem assim as anotações mais bonitas do mundo, mas desde o começo da faculdade muita coisa mudou no meu caderno, a fonte que eu uso, os materiais que eu uso para fazer as anotações, e hoje em dia elas ficam mais ou menos nesse estilo aqui, e eu vou mostrar para vocês então toda essa minha evolução, as coisas que eu mudei para que a minha anotação chegasse nesse ponto que ela está hoje. E se você gostou desse tema, quer que eu traga mais vídeos desse tipo aqui no canal, já deixa o seu gostei nesse vídeo porque é muito importante. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? E deixa aí nos comentários sugestões do que vocês querem ver também aqui no canal relacionado a caderno, caligrafia, faculdade, enfim, deixem aí as sugestões de vocês. Então é isso, vamos lá que eu vou te mostrar agora como eu faço as minhas anotações em sala de aula. Ao longo desses 4 anos de faculdade, as minhas anotações mudaram assim de um jeito radical. Vou mostrar pra vocês como era antes. E hoje em dia elas não são lá, tem aquelas anotações maravilhosas, mas eu acho que é o modelo que mais funcionou pra mim e que mantém o meu caderno bem organizadinho, tá? Esse aqui é um exemplo de anotações dessas aulas que eu tô tendo nesse semestre, e tudo começou no 3º ano quando eu decidi adotar esse modelo. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como era desde o início, tá? Pra vocês terem noção, esse aqui era o meu modelinho no 2º ano de faculdade. Não era já tão ruim, né? Aqui eu aprendi a fazer uma outra fonte para que ficasse mais bonitinho, mas eu usava a caneta azul comum e os meus marca-textos eles eram muito neons, então ficava dessa forma, tá vendo, ó? E fora que eu usava várias cores numa mesma aula para conseguir olhar todos os conceitos, tá vendo? E aqui foi onde eu comecei a pesquisar sobre anotações, como fazer um outro estilo, como marcar, enfim. Mas foi a partir do 3º ano que eu consegui desenvolver esse método aqui, ó, que as anotações ficam numa cor só. E aí ao longo dos dias eu vou mudando as cores dos marca-textos. Mas então, vou falar para vocês o que foi que eu fiz para começar a desenvolver esse tipo de anotação. Primeiro, eu desenvolvi uma fonte que ficava bonitinha assim aos olhos, sabe? A minha letra ela era de mão no começo. Eu tenho um exemplo aqui, peraí. Esse aqui, acreditem ou não, foi uma anotação do meu 1º ano de faculdade. E, gente, assim, olha a comparação. Não, olha isso, Brasil. O que vocês acham, né? Não tá, assim, muito melhor? Hoje em dia, a minha fonte tá muito melhor. Eu consegui desenvolver um espaço para escrever que deixa visivelmente mais bonito. E, enfim, e antes eu simplesmente só anotava, né? E usava a caneta vermelha para deixar alguma coisa destacada. Então vamos lá, as minhas dicas. A primeira coisa foi que eu aprendi a escrever em letra de forma, mas isso não é uma regra. Tem gente que tem letra de mão, letra cursiva muito mais bonita, no meu caso não era esse. Então eu aprendi a escrever de letra de forma e hoje em dia eu já me acostumei com isso. E a segunda coisa é que eu troquei aqueles marca-textos bem neons para os marca-textos pastéis da Stabilo. E esse aqui é um modelinho de anotação que eu fiz esses dias na aula. Eu defini que eu ia escrever só de caneta preta e, gente, eu só consigo escrever em folha com linha azul. E aí os marca-textos da Stabilo, eles são pastéis, né? Então eu acho que as cores ficam super bonitinhas e harmônicas quando a gente escreve. E aí o que também eu faço? No começo de cada aula eu traço desse jeito aqui, quando é título. Quando é alguma coisa que é subtítulo, eu grifo só embaixo. E também eu uso essa caneta preta, que não é uma caneta preta normal. Assista o vídeo dos meus materiais, que eu já fiz aqui no canal, que eu mostro qual é a caneta que eu uso, que ela é a ponta 0.4 e fica desse jeitinho aqui. E essas anotações, gente, eu faço durante a aula, ou seja, o professor tá falando, eu tô escrevendo. E o que mais funcionou pra mim é escrever tudo de preto, e tudo isso aqui, ó, que tá em rosa, são anotações depois que o professor passou o conteúdo. Isso aqui são insights que ele falou, dicas e enfim. Então tudo que é de rosa são anotações, e o que é de rosa eu nem me preocupo tanto em deixar organizado, porque o fundamental é o que tá em preto. E aí aqui outra dica que eu uso é, aqui por exemplo, vamos supor que aqui seja o dia 12. Tudo que for do dia 12, eu defino uma cor de marca-texto para aquele dia. Ao contrário de como eu fazia antes, ó. Aqui foi a mesma aula, mas uma eu fazia de rosa, outra eu fazia de laranja, outra eu fazia de amarelo. E agora eu defini que numa aula só eu vou usar um marca-texto sempre da mesma cor.
para que fique visivelmente nessa harmonia mais bonitinha. Acabou o dia daquela aula, troco de marca-texto e escrevo tudo de outra cor. E aí durante a aula, se o professor soltou alguma dica de alguma coisa que é importante, que vai cair em prova, que a gente precisa estudar, os meus aliados são os post-its. É claro que você não precisa ter o post-it da cor do marca-texto, isso é só um charme, tá? Mas eu sempre anoto nos post-its o que eu preciso estudar, o que eu preciso ler, o que o professor diz de dicas, então sempre fica aqui para que eu visualize mais rápido. E aqui, gente, não tem muito segredo, sabe? Na hora de anotar, eu não fico me preocupando, se tá alinhado ou não. Eu vou simplesmente anotando do jeito que funciona para mim e depois eu venho só com marca-texto e vou titulando tudo que eu acho que é importante. Esses títulozinhos aqui, ó, com essas fontes diferentes, eu simplesmente peguei a fonte cursiva que eu fazia antes e aprendi a fazer essas bordinhas aqui, ó. Não é nada demais, mas tá vendo como já fica mais bonitinho? Ou seja, minhas anotações são para aquelas pessoas que não têm tempo de passar a limpo, de fazer coisas assim, sabe, super elaboradas e que só tem o tempo da aula. Então, você é igual a mim, estamos juntos nessa, é assim que eu faço. E aqui, gente, é uma aula que não deu muito certo as minhas anotações, porque nessa aula aqui eu tava escrevendo com marca-texto verde, só que eu não tenho caneta verde, né? Então eu fiz as anotações de azul. Tá vendo como fica meio destoado? Então o importante é que se você tem um marca-texto e a caneta, vai ficar mais harmônico, né? Só que aqui, gente, uma coisa é ser funcional e outra coisa é ficar bonito, né? Eu prefiro que seja funcional, ou seja, tudo aquilo que o professor falava que era importante, tá aqui, independente se ficou bonito ou não, essa página funciona, tá? E aqui outro exemplo. Foi uma aula muito mais rápida do que normalmente é, não consegui fazer tudo do jeito que eu gostaria, mas ó, vai assim mesmo, gente. O importante é você anotar, não é? Então, esse é o meu foco. Outra coisa que acontece também, aqui eu consegui manter o padrão que eu sempre faço, mas ó, eu errei aqui, ó, e não tem problema, gente. Eu não sou aquela pessoa que fica no perfeccionismo, não. Eu acho que esses resuminhos, essas anotações têm que ser funcionais antes de qualquer coisa. Então, ó, tá vendo? Funcionou, errei, não tem problema, a vida é assim mesmo, vamos, bora pra frente. Ó, esse aqui é um exemplo de anotação também lá do comecinho da faculdade. Tá vendo como eu coloco muitas cores, muitas coisas, às vezes você fica perdido. Eu sei que tudo que tá em marca-texto é importante, mas olha só, você fica meio perdido. O que você vai ler primeiro? Onde você vai começar? O que você vai fazer? Então, anotando tudo de uma cor, eu acho que até pra você, na hora de consultar, fica mais fácil, porque você sabe que aquilo que tá destacado com o marca-texto é importante. Não fica que nem aqui, que tudo parece ser importante, tá vendo? Então, vamos comparar mais uma vez. Essa aqui é um estilo de anotação com a fonte que eu não sabia fazer, com a caneta azul, que também já fica diferente, e com marca-textos de várias cores. E aqui é um exemplo de anotação com uma cor de marca-texto só. Eu fiz um títulozinho diferente. Eu escrevo de caneta preta para destacar a cor. Tudo aquilo que é importante eu grifo com o próprio marca-texto e não fico trocando de cor. Vocês conseguem perceber como fica mais bonito visivelmente? E aqui, ó, vocês conseguem ver que ainda é a mesma aula, tá vendo? A gente escreveu muito nessa aula. E, gente, tudo isso aqui eu escrevi em aula. Tudo isso aqui foi em aula. Todas essas setinhas aqui, ó, são anotações enquanto a professora falava, que eu ia escrevendo. Ao invés de escrever um texto corrido, eu vou colocando sempre em tópicos assim, ó. Porque também vai deixando mais organizadinho. E aqui também, ó, sempre em tracinho, sempre em setinha, porque deixa mais organizado, tá? Uma dica sobre fonte também que eu descobri é que eu não escrevo bem coladinho na linha, vocês estão vendo? Eu sempre deixo, eu faço a letra meio que voando. Eu aprendi isso num canal do YouTube que falava que deixava visivelmente mais bonito e realmente, gente, funciona bem, olha só. Olha aqui, por exemplo, a diferença de quando a gente escreve bem na linha, tá vendo? Eu não sei por que fica diferente, mas fica. E a caneta preta também, gente. Eu não sei se escrever de azul funcionaria. Eu acho que sim. O problema aqui era a quantidade de cor que eu colocava mesmo, tá? Mas escrever voando funciona. Anota aí essa dica. Então, só para recapitular, como eu faço as minhas anotações? Tudo aquilo que é título eu destaco de alguma forma, seja fazendo uma fonte cursiva, ou aqui, ó, eu usei a mesma fonte que eu uso no texto, mas eu grifei todo o texto porque é um título. E aqui, quando for subtítulo, grifa também. Eu uso essa técnica, escrevo de caneta preta para destacar na folha azul, tá vendo? Escrevo com a linha meio que voando, para ficar com essa impressão de que tá mais organizado. Se a sua fonte também for cursiva, não tem problema, fica bonito do mesmo jeito. Tudo aquilo que for anotação, eu vou puxando em setas, assim, ó, para ficar organizado em tópicos e não ficar um texto super corrido. Sempre que acabar as anotações de um dia, eu passo uma linha com a cor da próxima aula. Então, aqui acabou as anotações em rosa, eu passei uma linha em verde
E aqui começou as minhas anotações em verde também. Então essa é outra dica. E usar os post-its, gente. Aqui eu não tinha o post-it rosa, coloquei um azul, mas para estudar os post-its me ajudam muito a lembrar o que é importante, o que eu preciso ler, etc. E aqui, como eu disse, ó, título em rosa assim e subtítulo grifado embaixo, tá bom? É assim que eu tenho feito, gente. Comparando com como era antes, eu acho que eu evolui muito. E isso aqui, gente, é em aula e é funcional. A principal parte de eu conseguir manter isso aqui é porque funciona. Eu consigo escrever em aula dessa forma e depois só vou marcando aquilo que é importante, tá? Então, se você é aquela pessoa que tem tempo de passar limpo e quer se dedicar mais, ok. Mas se não, tenta seguir essas dicas, porque o seu caderno vai ficar mais organizado e bem mais bonitinho assim, visivelmente, tá bom? E se você quer ver mais fotos do meu caderno, me segue lá no Instagram, porque tem um destaque só com essas anotações do meu caderno, desde o comecinho da faculdade até agora, e dá pra ver bem a evolução também das anotações, tá bom? Então é isso, é assim que eu tenho feito as minhas anotações em sala de aula. São dicas que funcionaram pra mim, vocês puderam ver aí a evolução das minhas anotações. E, gente, o principal de tudo, como eu disse, é que seja algo funcional pra você. Não adianta nada você ter o caderno mais lindo do mundo, sendo que isso te dá um trabalho assim que poderia ser muito mais prático. E se você gostou, lembra de deixar o gostei aqui pra mim, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.